Agora chegou a nossa amiga do The Escola Now e Billy Thomas. Vamos começar a nossa live. Hoje nós vamos para o texto de Lucas 4:40. 4:40. Logo depois de curar, nós demos uma pincelada nessa passagem ontem, porque eu falei que o povo vinha da cidade para a casa de Pedro para receber a cura, milagres. E esse é o próximo dos milagres, né? A cura e a libertação da multidão. Registrada aqui em Lucas, deixa eu ver qual mais. Rapaz, eu não faço tanta anotação que depois eu me perco, não sei onde que eu deixei anotado as coisas aí pra você ver. E aí a Nara vem aqui, mexe nas coisas e guarda as coisas. Perdi. Eu sei lá, o sétimo milagre, acho que é isso. E fala tanto em Marcos, Lucas e Mateus. Mas nós vamos pegar a referência de Lucas, porque ela tem uma pitadinha do que eu preciso para meditarmos hoje aqui. Bom, vamos lá. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias nos traziam. E ele os curava, impondo a mão sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falasse, pois sabia ser ele o Cristo. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto, as multidões procuravam. Bom, só até o verso 41 tá bom. Jesus está na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, e depois, por alguns dias, durante a viração do dia, momento aqui para os judeus, 6 horas da tarde, né? Na viração do dia, as pessoas traziam os enfermos e os endemoniados, e todos eram curados. Rapaz, eu trabalho com cura há muito tempo. Eu nunca vi todos serem curados. Mas Jesus viu 100% no seu ministério. E o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que tudo que Jesus faz hoje, ele faz a partir de uma pessoa. Deixa eu te explicar melhor. O grande erro da igreja não viver curas e milagres é porque elas esperam um milagre na soberania de Deus. Que é isso? Deus vai fazer. Quando ele quiser, do jeito que quiser. Deus vai fazer. Quem aqui já não pensou assim para algo na sua vida? Não só de cura. Mas estou passando isso, mas Deus sabe. Quem aqui já usou isso? Vira e mexe. Eu uso, você usa. Deus sabe. E é claro que ele sabe. Deus sabe de todas as coisas. E um dos motivos de não vivermos milagres é porque nós somente aceitamos, confiamos e depositamos nossa fé na soberania de Deus, no sentido de Deus é dono de tudo e ele faz do jeito que ele quer, a hora que ele quer, e é isso aí. E isso é uma verdade, mas é uma verdade parcial. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A Bíblia diz que o Espírito Santo compartilhou dons para que eles fossem úteis uns para os outros. Nesses dons de prosperidade, de curar, de hospitalidade e por aí vai. Ou seja, olha isso. Confiar na soberania de Deus no sentido de vou ser curado quando Deus quiser é o problema de você não ser curado. Porque Deus quer. Você acha que Deus não quer curar alguém? Você acha que Deus não quer que você prospere? Você acha que algum pai aqui quer algo ruim para o filho? Quer, Letícia, que o Davi se ferre, se lasque? Quer, Alex, que o Noah passe mal? Não. Quer, Matheus, que a tua menina, José, eles fiquem, de alguma forma, dependendo, precisando de alguma coisa? Agora, Deus já nos deu todas as sortes de bênção nas regiões. Pega isso aqui que eu estou ensinando para vocês. É poderoso.
Então, digamos que o pastor Denilson, o Wagner, o Gé, precisam de um milagre. Vai ser liberado ou já está liberado? Já está. Por que eu não vivo? Porque tendo acesso, eu não pego. Agora, qual é o acesso? Talvez hoje nessa live. Porque como Deus libera o céu na terra? A partir de homens e mulheres que carregam dons. Então, quantos enfermos na época de Jesus continuaram enfermos e possessos porque não foram até Jesus confiando na soberania de Deus? Sim ou não? Quantos você chamou já para a igreja? Vamos no culto que Deus vai te curar. E a pessoa, ah, não, Deus sabe. Quantos? Quantos você fala, ó, vamos ali que o irmão vai orar para ti. E a pessoa, ah, não acredito muito nessas coisas. Se Deus quiser, ele faz. Tudo está na vontade de Deus. Sim ou não, gente? A gente faz ou não faz isso? Agora, a vontade de Deus para você, bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamentos de bênção e não de maldição, pensamentos de paz e não de guerra. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A Bíblia diz que por conta de Cristo ter pagado o preço, já não há mais condenação. E se não tem mais condenação, no sentido de eu estar sendo punido, de eu estar sendo maltratado, por que eu não vivo os meus milagres? Porque eu espero Deus fazer sem provocar isso, nem pela minha fé e nem através das pessoas. Por não entender, ó, um arco-íris lá, onde o Bruno passou, você viu? Isso aí é a aliança de Deus com o homem. De que ele não iria destruir mais a terra. Então, assim, por que a Suliana, o Jerry, Matheus, eu, muitas das vezes não vivemos? Porque não sabemos procurar onde está. Estamos esperando do céu o que já está em alguém na terra. Você entender isso? E onde? No corpo de Cristo. A Bíblia diz que o mesmo Espírito nos constitui um mesmo corpo. E este corpo carrega o que o corpo precisa. Se você hoje machucar, o teu próprio corpo cura teu corpo. Se você precisar de algo hoje, teu próprio corpo produz. Gente, eu mudei toda a minha vida alimentar, tudo. Comecei a treinar e fui no nutrólogo para medir minhas taxas, minhas testosterona e fazer um check-up. E, cara, fiz 42 exames de sangue. E graças a Deus só deu um pouco de alteração no meu colesterol. Estava um pouco alto, mas nada demais. Mas já também já está 100%. Mas eu fiquei pasmo, porque eu pergunto. E eu comecei a perguntar para nutrólogo algumas coisas. E é incrível que o que você faz, Alex, não é tomar um remédio no sentido de pôr no corpo que você não tinha, é estimular o corpo a produzir. A maioria dos tratamentos que a gente tem para tudo é estimular o próprio corpo, porque o próprio corpo produz. E, na verdade, as doenças são alterações que o corpo para de produzir ou coisas erradas que nós colocamos no nosso corpo. Olha que interessante isso. Agora, baseado nesse entendimento científico da medicina, imagine o corpo de Cristo. Aonde estão as coisas que o corpo precisa? Por isso que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E se você não amar o próximo, você vai esperar de algo que Deus já deu, está na terra, está na igreja. E não estou falando na denominação, estou falando está nas pessoas que compõem a igreja. Está no Lenilson, está no Mateus, está na Cristina, está na Janaína, está em mim, está na Letícia. E aí Paulo é categórico em dizer, Deus deu os dons para o serviço mútuo, para servir uns aos outros. E aqui é porque Paulo vai dizer na Santa Ceia, o texto clássico de que vocês comem e bebem para a própria condenação, porque não discernem o corpo, comem para os seus próprios deleites e desprezam as pessoas. E aí Paulo vai dizer, há muitos fracos e doentes
no meio de vós por causa disso. Por que é fraco e doente? Porque não entende o corpo de Cristo, que é a igreja santa, lavada, guardada, cheia de dons, cheia de talentos. Pastor, mas a igreja me fez mal. Não foi a igreja. Quem te fez mal foi as pessoas. A igreja de Cristo é perfeita. A igreja de Cristo é guardada. A igreja de Cristo está nos ares com ele. Está governando com ele. A denominação pode ter diferido. A instituição pode ter feito algo. Mas a igreja? Não, a igreja não. A igreja não. E na igreja se está os dons e talentos. Então, se a Letícia precisa de algo e ela fica esperando na soberania de Deus, pode ser que aconteça ou não. Agora, já imaginou você pedir para um pai algo que é teu? Quem aqui é pai e mãe sabe, quando o filho vem e fica pedindo, pai, eu posso pegar um negócio da geladeira? Eu posso, mas é teu, meu filho, abre a bendita da geladeira e pega esse caramba desse negócio e come. Não dá raiva? Deixa eu chegar lá na casa da minha avó e começar assim, vó, posso pegar aqui o negócio na geladeira? Ela vai me... Você tá ficando louco? Porque a gente faz, ainda fala assim, filho, eu comprei para você. Bom, os pais normais, né? Porque tem uns gulosos aí que bate nos filhos por causa da comida. A Letícia é um. O Davi comeu o Danone dela, ela briga. Mas... Dá até briga aqui em casa comer meu Danone, né, Davi? Mas ressalve esses... também, dependendo do Danoninho, não dá para dividir nem com os filhos, né? Mas tá tudo bem. Na maioria das coisas, a gente quer compartilhar. Nós que somos pais, nós queremos que os filhos tenham acesso àquilo que trabalhamos para dar a eles. Aí imagina que o trabalho penoso que Jesus teve para te entregar coisas e você fica, não, eu não vou viver porque eu não vou abrir a geladeira. Eu vou esperar alguém fazer por mim. Ou melhor, eu vou esperar a soberania de Deus. E Deus, mas na minha soberania, eu matei meu filho na cruz, ressuscitei ele, dei dons a vocês, enchi vocês do Espírito, coloquei dons, e você quer mais o quê? Abre a geladeira e pega. Aí é que tá. Como abre a geladeira? Aí sim, humildade. Pastor Mateus, você carrega uma porção de libertação. O senhor pode orar por mim? Pastor Lenilson, Cristina, Janaína, Lisandra, você pode, eu identifico um dom que a pessoa carrega. E a partir daquele dom. Capaz, quantas vezes eu já liguei pro Biel, pra Clara. Biel, ora para mim. Ele carrega um dom de cura latente. E dá até raiva. Porque às vezes você vai orar, e você ora, você invoca o céu, e a pessoa é curada, às vezes um golinho, às vezes nada. Aí o Biel vai orar, olha, opa, pai, eu peço que o Senhor vai e cura essa pessoa. Amém. A pessoa é curada. Dá vontade de bater nas orações do Biel. Mas ele tem o dom. Porque não é pela oração, ou pelo como ele fala, ou não. É pelo aquilo que ele carrega. Agora, se eu identifico isso no meu irmão e não desfruto disso, me perdoa. Eu sou um tolo. Por que nos cultos hoje não se vê tantos milagres igual antigamente? Porque não se aproveita os dons. O culto virou um negócio romano, onde a pessoa pega o microfone, fala o que acha, o povo ouve, recebe o que acha e vai embora para casa. Se começássemos a ir para o culto identificando dons e desfrutando daqueles dons, nunca que um culto seria normal. Todos os cultos aconteceria algo sobrenatural na vida de alguém. E as pessoas viriam para a igreja, Cristina, não para ouvir uma pregação, viriam para desfrutar do que o corpo carrega. Mas essa igreja vai acontecer, ela está amadurecendo. A igreja que se move. Agora, por que eu estou te contando tudo isso? Porque pessoas aqui escolheram não esperar na soberania de Deus, no sentido de... É que é estranho falar isso, parece que você está indo contra Deus, né? Mas não, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Tipo, Deus pôs uma doença em mim, ele
quer me ensinar algo, é isso aí. Cara, eu creio que Deus pode, todo ser humano pode passar por processos. Eu creio, eu já crente, eu passei por várias enfermidades. E, como eu disse ontem, todo milagre de Jesus foi parcial e temporário. E o maior milagre ainda é a vida eterna. Todos aqui, se ele não voltar, vão morrer. E a morte é a pior de todas as doenças. Porém, ela será removida com o retorno de Jesus. Agora, uma coisa ou outra, ok, mas você não é obrigado a viver debaixo de um jugo de uma doença, de um jugo de seja lá o que for. Porque Cristo removeu de sobre vós o jugo. Então, Cristo me dá. Agora, como que Cristo resolveu dar? É isso que vocês precisam perguntar. Como que Cristo hoje atua? Fala a verdade. Alguém aqui foi para a igreja sem ninguém falar de Jesus? Ah, passei nessa igreja, gostei, vou entrar, virei crente. Acontece conversões em que o próprio Jesus se revela, mas é uma em 1 bilhão. Todos aqui, unanimemente, de alguma forma, a Nayara me convidou para a igreja. E Deus se revelou para mim. Alguém aqui recebeu uma oração, uma palavra, um folheto. Cada um no seu jeito. Um amigo foi, converteu, te convidou. Bom, eu não sei o caminho, eu sei que Cristo escolheu se revelar a partir de pessoas. Então, para a Luana viver algo, para o Wagner viver algo, aonde ele tem que buscar? Não é estranho, porque a gente vive, você não pode esperar das pessoas. E eu também concordo. Eu não estou dizendo para você esperar de ninguém. Eu estou dizendo para você identificar, ir lá e pegar o que é seu. Se eu souber que a Luana carrega algo, que a Letícia carrega algo, que a Bruninha carrega algo, o que eu irei fazer é ir e dizer: ei, esse dom não é teu, esse dom é para mim. Eu quero receber. Dia de segunda-feira, eu faço minhas lives, às vezes eu não consigo, mas sempre envio alguém nas nossas lives proféticas, e meu amigo, ali eu coloco o meu dom na mesa. Quem quiser, amém. Eu carrego um dom profético. Não é meu, não sou eu, é o próprio Cristo se revelando através de mim, é a unção dele fluindo como um rio de dentro para fora, e quem quer, bebe. Então as pessoas contam: pastor Bruno, eu vivi um milagre por causa de você. Não foi eu, foi através de mim. Eu tenho essa consciência. Mas Deus escolheu colocar essa porção e esse encargo sobre mim. Então eu preciso saber o que eu carrego, quem eu sou também, para dar para o corpo de Cristo. Porque eu já vi um monte de gente que tem dons e fica, as pessoas só vêm atrás de mim quando precisa. É isso mesmo. Você não quer que as pessoas vá atrás de você quando precisa, você vai atrás de quem quando você precisa? Você tem que entender como que o diabo semeia coisas no meio de nós e rouba-nos a essência. Que quando eu fico com esse orgulho de onde você viu? O povo só lembra de mim quando é para eu tocar teclado e cantar, pastor Mateus. Ninguém me chama para um churrasco, mas Cristo nos deu dons para resolver problemas. Cristo nos deu dons para servir o próximo. Cristo nos deu o dom para a Valéria fazer bolo para nós. Parece engraçado, mas cada um tem a sua porção. E feliz é o homem que entende isso. Bom, 6h53, tem que terminar em ponto hoje, que eu tenho que levar os meninos que estão aqui em casa no terminal. Mas, quantos não foram a Jesus e não viram Deus se revelar? Porém, todos quantos foram a ele, foram curados. Porque ali estava alguém que, diferente de nós, que o Alex tem um pouco, o Mateus tem um pouco, o GR tem um pouco, Cristo tinha tudo. Cara, o cara que viveu na época de Cristo e morreu e depois deve ter passado raiva, não deve? Eu penso isso, eu falo, cara, imagina o cara que viveu, sabe que, cara, morreu, cheguei no céu, cara, esse aí era Jesus,
Você teve a oportunidade, mas você não foi lá. E aí o cara chega no céu, Deus, eu vivi uma vida miserável na terra, porque você quis. Eu fico imaginando quantos vão ouvir isso de Deus. Deus, a minha vida foi tortuosa, foi difícil. Ele vai dizer, porque você quis. Porque eu dei meu filho para resolver isso. E dei meu corpo, meu espírito, estava ali, era só você pegar. Mas você não quis, porque o orgulho precede a queda. E a humildade antecede a honra. Está lá em Provérbios. Agora, qual foi o caminho que Jesus fez isso? Eu queria só esse detalhe. Falei tudo isso por causa desse detalhe aqui. Ó, a pôr do sol, todos que tinham enfermos, moléstias, demônios, trazia e ele os curava. Como? Impondo-lhe as mãos sobre cada um. Como Cristo, Jesus, fazia isso. Expulsava, curava, impondo as mãos. Estava nele. E a imposição de mãos transfere. A Bíblia vai chamar a imposição de mãos de doutrina básica. A Bíblia vai chamar a imposição de mãos de princípio rudimentar da fé. O escritor dos Hebreus vai dizer que são princípios básicos. E a igreja hoje, fala a verdade, imposição de mãos é pouco que se vê, e quando se vê ainda tem uma atrapalhada por detrás. É muito pouco que entende isso da forma correta. Mas impor as mãos era Jesus transferindo o que estava nele para as pessoas. Então, o que estava em Jesus? O reino de Deus. E o reino de Deus, quando é transferido, a cultura dele, aquilo que ele vai junto. Aí deixa eu te perguntar. No reino de Deus tem doença? No reino de Deus tem pobreza, miséria, falta? No reino de Deus há falta alguma? Agora, o reino de Deus, Alex, Jesus diz, quando disser está ali, está lá, não vai, porque ele está dentro de vocês. Então, quando eu devo de ir? Quando alguém disser, eu carrego o reino. Aí você pode acreditar. E aí tem algo. O que eu carrego, eu posso liberar. Então tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido para você algumas coisas na Bíblia que parece que não tinha? Existe uma oração específica que eu já fiz e muitas pessoas fazem. Pai, impõe as mãos e fala, libera o teu reino sobre eles. E o reino do rei carrega o rei. E o reino do rei carrega as propriedades do reino. E o reino do rei carrega os dons. E aquele reino operando na pessoa, tem como demônio ficar no reino? Um reino de luz? As luzes fazem as trevas fugirem. Agora, quando eu imponho as mãos, eu transfiro o que eu carrego. Então, duas notas. Saiba o que você carrega e identifique quem carrega. Tudo que você precisa está em alguém. E eu te provo isso, não precisa nem ser crente. Quando você está muito enfermo, você se cura? Aonde você vai? No médico. O médico é o quê? Um cavalo? Um cachorro? É uma pessoa. Aí no médico você acredita, porque ele estudou, porque ele fez, mas não acredita no irmão Mateus, só porque ele não tem nenhum diploma, mas ele tem o reino de Deus dentro dele. Estou com um problema financeiro, eu vou lá no banco, porque você não acredita que tem um Alex que carrega a finança e chaves poderosas que se pôr as mãos vai resolver teu problema. Consegue entender isso? Se nós entendêssemos o que é o corpo de Cristo, nós iríamos viver o sobrenatural. Ano que vem eu vou lançar um curso para 1 ano, falando, o nome do curso é Reino de Deus, Perpétuo e Inabalável. Eu irei falar todas as aulas sobre princípios do reino, porque a igreja fala reino de Deus toda hora e não sabe o que é. Não sabe como ele funciona, quais são seus fundamentos, não sabe sobre o reino de Deus. Isso que eu estou falando é princípio do reino, e a igreja não sabe. Como o reino de Deus se revela na terra hoje,
de dentro para fora. Mulher, de ti fluirá um rio de águas vivas. Vocês são embaixada, vocês são cartas vivas. Quem te lê, lerá ao Senhor. Então, quando Deus quer se revelar, ele vai escolher alguém e que está conectado, e você precisa estar disponível para receber de Deus, dar aos homens e receber dos homens. As mulheres, tem que falar isso, porque uma vez a mulher falou que eu só falava homem, eu era homofóbico. Homofóbico não, era machista, a mulher falou para mim. Falei, a mulher do nada entrou no meu Instagram, você é machista. Porque eu fiquei 1 hora assistindo tua live, você só falou dos homens. Eu, meu Deus do céu, mano, pode ser louco. Quando eu falo homens, é humanidade, não é sexo, não, larga de ser tonto. Mas a velha ficou brava comigo. Eu não tinha que fazer. Então, homens e mulheres. Concluindo, a unção flui a partir da imposição de mãos. E a unção despedaça o jugo. A unção que estava sobre Cristo é a unção de Isaías. Lembra que ontem nós lemos que diz para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse? Cristo é o cumprimento de todas as profecias messiânicas de Isaías. E dentre elas existe uma que eu amo, que você já cantou, que você já proclamou, que você já pregou, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos, tirar das prisões, e por aí vai. Esta unção estava em Cristo. Quem ia a Cristo bebia dessa unção. Então não podia demônio, doença, ou seja lá o que for, ficar de pé diante da imposição de mãos de Jesus. Então, nesse devocional, quero concluir aqui que o evangelho do reino não é um evangelho de filosofia e nem de palavras persuasivas. Ele não é filosófico. Ele é um evangelho de poder. E se você identificar a fonte de poder e se colocar debaixo, você bebe desse poder. Agora, se você não tem humildade, não tem o que ser feito. Foi assim que Deus me respondeu uma pergunta. Eu disse: Senhor, por que eu oro para 10 filhos, 2 rompem e o resto não? Ele disse: porque muitos te ouvem, mas não acreditam de verdade no que você carrega. Então eles convivem com você, aprendem com você, mas não bebem da tua unção. E a mesma coisa é você. Você não pode só identificar algo em alguém, você precisa beber daquela unção. Você precisa se colocar debaixo. Porque em posição de mãos é se colocar debaixo. O orgulhoso não se coloca debaixo, então não vive. Deixe de ser orgulhoso. Se coloque debaixo das mãos de alguém e você vai beber do que o corpo de Cristo carrega. Estão entendendo? Hoje não é nem uma live de meditação, é um ensino que eu estou trazendo para vocês. Se você identificar, você vai viver. Preciso de intercessão. Lisandra, ora para mim. Quantas vezes já falei, Lisandra, ora. Cristina, ora. Vozinha, ora. Eles carregam esse dom. E a oração deles, a intercessão funciona. Só não chama a Cristina para orar para você no hospital, porque ela costuma orar, o povo morre. Quando está na beira da cama ali. Então, fora isso, eu falo para ela: se eu estiver doente, não vai orar por mim, a Cristina. E eu estou falando sério, eu já falei para ela. Se tem alguém que eu não quero que visita eu, se eu estiver numa cama de hospital, é a Cristina. Ela ora lá na casa dela. Vai lá visitar os outros morrem. Deus me livre. É unção da coveira. Só que essa mulherzinha intercedendo, cara, ela, minha avózinha, minha mãe, são intercessoras da irmã Márcia, que abre a boca, o céu desce. Então, cara, eu não tô nem aí se a Cristina é perfeita, se a Márcia é perfeita, se... Eu só quero saber do dom que elas carregam e desfrutar deles. Só isso. Aprenda a desfrutar daquilo que já foi dado a vocês. Não fique, a soberania. Vai, Jesus, eu preciso. Onde eu encontro? Procure alguém no meu corpo, filho. Agora, se você identificar a unção, se você identificar que alguém está carregando aquilo que é teu, seja violento quanto a isso. Faça o que tiver que ser feito.
e você vai viver os teus milagres. Amém? Espírito Santo, nós declaramos vida sobre a Isa, vida sobre a Maria, vida ainda mais sobre a Bianca, vida sobre todos os pedidos de intercessão, vida sobre o caderninho que a irmã Cristina anota, vida sobre todos aqui. E como corpo de Cristo, eu imponho as mãos sobre todos que estão nessa live. Não estou fisicamente, mas eu libero a unção que está sobre a minha vida. E o que é de mim é liberado para eles, Pai. O que foi confiado a mim é entregue aos meus irmãos. Eu entrego a eles essa manhã o que eles precisam. Se é de dom de profecia, se é dom de curar, se é dom de prosperar. O que eles precisam, que se faça o Senhor em todos eles de uma maneira abençoada. Nós liberamos estas bênçãos sem medidas no nome de Jesus. Beijo. Segunda-feira nos vemos. Valeu!